E aí pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Na aula passada nós discutimos sobre mais dois postulados. O postulado que introduz o conceito de referenciais inerciais, que é a primeira lei de Newton, e o postulado que envolve a conservação da energia total de um sistema isolado. E com essas informações nós estudamos a partícula livre, né? A partícula livre forma um sistema unidimensional. E nós vimos que tanto a conservação da energia do sistema, que é só a energia cinética, quanto a primeira lei de Newton nos dão a curva ou a função horária da partícula livre. Nesse vídeo aqui, a ideia é a gente discutir até onde só a conservação da energia pode levar a gente. Nós vamos discutir sistemas puramente unidimensionais, para os quais a conservação da energia mecânica é suficiente para determinar a curva sobre uma trajetória. Então, a gente vai tentar analisar até onde nós podemos ir com a conservação da energia e, portanto, nós estamos aqui ainda em sistemas em uma dimensão. Já dando o spoiler, em sistemas de mais de uma dimensão não será possível utilizar só a conservação da energia. E aqui vão aparecer os conceitos de energia potencial e força em uma dimensão. Primeiro vamos lembrar o postulado 6, que me diz que a energia total de um sistema isolado é conservada pelo movimento. Como no vídeo passado nós vimos o exemplo da partícula livre, nós vimos que nesse exemplo a conservação da energia cinética leva à curva do movimento da partícula. Vamos tentar agora generalizar esse exemplo. Vamos supor que eu tenho duas partículas numa reta. Aqui então nós vamos lidar com duas partículas em uma reta. Essas duas partículas numa reta vão ser uma importante generalização, vai nos permitir enxergar algumas coisas. Então eu vou colocar a reta aqui. Então está aqui a reta. Essa reta está escrita como uma seta, porque o sentido positivo do eixo x vai ser na direção dessa seta aqui. Aqui embaixo nós temos aqui eu tenho a posição inicial, x0, e aqui eu tenho a posição final, xf. Então, posição inicial, posição final. Na posição inicial eu também tenho o tempo inicial, t0, e aqui eu também terei meu tempo final, tf. E aí vou colocar duas partículas aqui. Então tem uma partícula aqui em vermelho, e aí vou pegar essa partícula e vou colocar aqui também. Então tem aqui duas partículas que estão em vermelho. A partícula 1 tem massa m1, a partícula 2 tem massa m2. E como eu estou em uma dimensão, lembre-se que eu posso colocar meu sistema de coordenadas da maneira como eu quiser. Então eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas em x0, tá certo? E vou colocar o eixo x na direção da reta, já que o sistema não vai sair dali. Portanto, para eu descrever as posições da partícula 1 e da partícula 2, eu só preciso de um valor x1 e aqui de um valor x2. Então x1 é a posição da partícula 1, x2 é a posição da partícula 2. Bom, só pelo fato delas possuírem massa, elas vão interagir gravitacionalmente. Isso aí nós sabemos por experiência. Mas vamos supor que a gente não sabe exatamente qual é a interação. Então, nesse sistema aqui, eu quero construir a energia mecânica. E como eu estou supondo que esse sistema de duas partículas não interage com nenhum sistema exterior, a energia mecânica ou a energia total desse sistema tem que se conservar. E aí eu digo que essa energia mecânica das duas partículas de uma reta, ela é constituída pela energia cinética da partícula 1, mais a energia cinética da partícula 2, mais uma energia de interação. Já que elas interagem, existe uma energia interna de interação. Essa energia a gente vai chamar de V, e ela vai depender da posição da partícula 1 e da posição da partícula 2. Portanto, a interação vai depender de quantas duas partículas estão distantes uma da outra. Eu não tenho energia de interação externa e vou ignorar quaisquer outras
fontes de energia que não sejam mecânicas. Então essa é a energia mecânica. Nessa expressão aqui, obviamente, a energia cinética da partícula 1 é meio de V1, meio de M1 V1 ao quadrado. A energia mecânica da partícula 2 é meio de M2 V2 ao quadrado. E aqui eu tenho potencial que vai depender de x1 e x2. A princípio, o potencial poderia depender também da velocidade das duas partículas e da aceleração das duas partículas, que são os dois outros observáveis dinâmicos que nós vimos até agora. Mas vamos pegar um caso mais simples em que esse potencial, ou seja, que a interação só depende das duas partículas. Então aqui, a energia potencial ela é definida como a energia de interação entre as partículas. E, só para relembrar, ambas as partículas se movem na trajetória retilínea. Só que observem o seguinte, que este sistema não é verdadeiramente unidimensional, porque eu necessito de duas variáveis para descrever. Então a gente diz, como eu preciso de duas variáveis e elas são independentes uma da outra, ou seja, x1 e x2 são independentes entre si, nós dizemos que o sistema tem 2 graus de liberdade. Matematicamente falando, esse sistema tem duas dimensões. Aí nós vamos ver que só o princípio da conservação da energia não vai ser suficiente para determinar como é que esse sistema se move. Para ver isso, a gente pode fazer a mesma brincadeira que nós fizemos com a partícula livre. Se eu tenho energia mecânica e suponho que a energia mecânica é conservada, isso significa que a derivada temporal dessa energia é zero. E isso vai implicar que a derivada temporal de toda essa expressão aqui tem que ser zero. Bom, aqui eu estou trabalhando com V1 e V2 em módulo, e x1 e x2 em módulo, porque eu estou em uma dimensão. Então, vetores em uma dimensão são escalares, eu não tenho rotações em uma dimensão, tá certo? E eu estou ignorando o fato de que as duas partículas se mantenham na reta, a interação tem que ser muito especial, senão, no geral, elas vão sair da reta, a não ser que eu tenha algum tipo de interação mecânica externa que eu estou ignorando. A derivada disso aqui, eu calculo da seguinte forma. Vou fazer bem devagar. Tem que lembrar a vocês que a derivada é linear, portanto, ela age sobre uma combinação linear de funções dessa forma. E aqui, novamente, eu tenho a derivada de V1 ao quadrado. Como você sabe, a derivada de V1 ao quadrado com relação ao tempo é 2 vezes V1 dV1 dt. Então, olha só. Esse 2 aqui vai embora com meio. E aqui eu também vou ter 2 vezes V2 dV2 dt. Mais uma vez, 2 vai embora com meio. E aqui eu vou, só para simplificar, vou escrever só dV dt. E assim está bem. Note que dV1 dt é a aceleração da partícula 1. dV2 dt é a aceleração da partícula 2. Agora, esse cara aqui, como só depende de x1 e x2, ele vai ser a derivada parcial de v com relação a x1 dx1 dt mais a derivada de v com relação a x2 dx2 dt. Aqui eu vou usar a notação dot, ou seja, barra dot, e x1 ponto é V1.
e x2 pontos é V2. Então, eu tenho isso aqui. E eu preciso que essa expressão seja zero. Para essa expressão ser zero, olha só que interessante. Eu vou colocar V1 em evidência aqui, porque é o que eu tenho em comum. E eu tenho V2 em evidência aqui. Portanto, essa soma tem que ser igual a zero. O que me diz que esse lado esquerdo tem que ser igual a esse lado direito aqui nessa expressão. O grande problema aqui, como o sistema tem duas dimensões, mas ele está sobre uma única reta, portanto as duas partículas estão em uma dimensão, V1 e V2 são colineares, ou seja, V1 é múltiplo de V2, e aí eu tenho múltiplas maneiras de obedecer a essa equação aqui. Uma delas é dizer que M1A1 mais dV dx1 é igual a zero. E M2A2 mais dV dx2 é igual a zero. Isso aqui seria o equivalente a instituir a segunda lei de Newton, que eu não quero fazer, por enquanto. Mas se eu pegar a segunda lei de Newton e instituir aqui, esse lado aqui é zero sozinho e esse segundo lado é zero sozinho também. Mas só com a conservação de energia eu não consigo fazer isso. Então eu vou deixar por enquanto esse sistema do jeito que está. Primeiro eu vou definir o conceito de força aqui. Força aqui, nesse caso, em uma dimensão, eu digo que a força que age sobre a partícula 1 devido à partícula 2 vai ser igual a menos parcial V parcial x1. Então aqui eu já posso definir o conceito de força, pelo menos para esse problema. E a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2 vai ser igual a menos ΔV ΔX2. Conservação de energia sozinha não é suficiente para eu determinar a solução dessas equações aqui. Tá certo? A gente vai voltar a esse problema mais adiante. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que tem casos em que a conservação da energia é suficiente para descrever o sistema? A resposta é que existem vários casos em que a conservação da energia é suficiente. Senão, eu não estaria nem falando nisso. Eu já iria para os demais postulados. Em primeiro lugar, para que a conservação de energia seja suficiente, o sistema precisa ter um grau de liberdade. Ou seja, só a conservação de energia não me determina a curva de um sistema de duas partículas, mesmo que ela se movimente na reta real, tá certo? Mesmo que esse sistema se movimente na reta real. Eu preciso ter um só grau de liberdade. Então, vamos voltar aqui no desenho. Em vez de eu ter duas partículas numa reta, eu vou ter uma partícula interagindo com um sistema desconhecido. Então, eu vou apagar o M2, o X2 e essa partícula aqui. E eu vou ficar com a partícula de massa M1, posição X1, a reta é a mesma. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, essa partícula aqui, ela vai interagir com um sistema de partículas, portanto aqui eu tenho várias partículas, e que vocês podem pensar nesse sistema de partículas como um corpo extenso. Eu vou supor que eu não tenho informações sobre esse sistema. Eu não sei quantas partículas ele tem, e eu não sei as massas de cada partícula. Eu posso saber a massa total do sistema, mas no geral, esse sistema pode ser muito complicado, porque se eu deixar as partículas aqui livres para interagirem entre si, e esse sistema interagindo com a partícula 1, eu tenho um sistema complicado demais para descrever usando todas as partículas. Vão ter casos em que isso fica simples, como por exemplo, quando eu tiver um vínculo de rigidez sobre o corpo. Aí nós estamos tratando de corpos rígidos e nós vamos conseguir fazer uma dinâmica
razoavelmente simples para esse tipo de corpo. Mas aqui, como eu tenho um sistema desconhecido, eu vou ser obrigado a modelar a interação. Isso significa que eu basicamente vou precisar de informações empíricas ou experimentais para modelar esse tipo de sistema. Claro que isso vai depender de características do sistema físico interagente, tá certo? Que eu vou chamar de sistema 2. Então aqui eu tenho a partícula 1 interagindo com o sistema 2 e eu não conheço o sistema 2. Mas eu estou interessado só no movimento da partícula. Me interessa apenas o movimento da partícula, não me interessa o movimento do sistema 2. E eu consigo fazer isso com algumas condições. Tá certo? Volta aqui. Primeira condição, que o sistema precisa ter um grau de liberdade, eu consigo obedecer, por exemplo, no caso de uma partícula interagindo com um sistema desconhecido, eu consigo, por exemplo, nos casos em que a massa da partícula é muito menor que a massa do sistema 2 e que a dimensão do sistema 2 seja muito grande em comparação com a partícula. Ou, na verdade, em comparação com o corpo que é representado pela partícula, né? A gente está aqui no caso, por exemplo, com uma bolinha de tênis em comparação com a Terra, por exemplo, numa interação gravitacional. Se eu estou interessado só no movimento da bolinha, não estou interessado no movimento da Terra, a massa da Terra e as dimensões da Terra são muito grandes, então eu consigo fazer uma descrição da bolinha apenas utilizando a posição da bolinha, a velocidade da bolinha e a aceleração da bolinha. Então aqui o que eu faço é modelar a energia da partícula. E aí eu vou dizer o seguinte, que a energia da partícula vai ser igual à energia cinética da partícula mais uma energia de interação que vai depender só da posição, da velocidade ou da aceleração da partícula, mas aqui só para simplificar, para fazer um caso mais simples, a interação vai depender só da onde está a posição dessa partícula. Então, a energia da partícula é modelada dessa forma, e a forma dessa energia potencial ela vai depender do modelo que eu estou usando. Nós vamos ver vários modelos desse tipo de interação aqui. É importante observar que, a rigor, não se espera que essa energia seja conservada. Por quê? Porque a partícula não é mais um sistema fechado. Durante o movimento dessa partícula, na trajetória, eu espero que, para onde quer que ela esteja indo, em razão da interação, a energia dela vai mudar. Porque ela vai trocar energia, fundamentalmente ela troca energia com o sistema 2. Então esse sistema 2 ele também se movimenta, embora não necessariamente na mesma reta, tá certo? Esse movimento pode ser bem complicado. Mas deixa aí por enquanto. Contudo, existem sistemas especiais em que essa energia ali, logo aqui em cima, é conservada. Esses sistemas eles são chamados conservativos. Uma das coisas que nós vamos ver, mas eu vou deixar para mais tarde, já vou dar um outro spoiler, é que toda vez que o potencial só depende da diferença de posição entre o sistema interagente e a partícula, essa energia é conservada. Ou seja, sempre que o potencial só depender da posição escalar. E aí acontece um negócio muito interessante. Porque se eu pegar um sistema descrito por essa energia, que agora no caso só tem uma dimensão mesmo, só tem um grau de liberdade, e aplicar a conservação de energia, então eu vou supor que essa energia é conservada, eu vou ter ddt igual a zero. Isso vai me implicar que ddt... Agora eu vou deixar de escrever o subscrito 1 aqui, tá certo? Só para facilitar. Então a partícula agora tem massa m, pequena, sozinha. Então esse é mv ao quadrado. Aqui eu esqueci do quadrado.
mais V de x. E isso aqui, olha só, mais uma vez, ddt, ddt, certo? ddt de v ao quadrado é 2v dv dt. Esse 2 vai embora com 1/2. E dv dt é a aceleração da partícula. Enquanto dv dt vai ser igual dv dx, dx dt, e dx dt é igual a v. Portanto, isso aqui dá ma mais dv dx, que é igual a 0. E aí sim, como esse sistema só tem uma dimensão, isso aqui vai ser satisfeito com ma mais dv dx igual a 0. Definimos a força nesse contexto ao menos, tá certo? Eu sei que a massa vezes a aceleração é igual à força que age sobre a partícula. Então, aqui nesse caso, eu tenho a segunda lei de Newton aqui, ó, que eu nem estou usando como princípio dinâmico. No movimento verdadeiramente unidimensional, ele vem da conservação da energia. Em mais dimensões, nós vamos precisar de outras conservações. Agora, observa aqui que eu tenho que conservação. Portanto, a conservação da energia dá origem à equação de movimento da partícula. A equação de movimento da partícula, nesse caso, é m x dois pontos mais dv dx igual a 0. E aí o que eu tenho que fazer para resolver o sistema é modelar a energia potencial. O nosso primeiro instinto é resolver, para cada tipo de potencial, resolver essa equação aqui. E aí nós temos sistemas unidimensionais conservativos. Agora, sinceramente, vocês trabalharam com a segunda lei de Newton e equações desse tipo em Física 1, né? E como esse é um curso mais avançado de mecânica, eu vou deduzir as curvas que uma partícula desenvolve sobre cada potencial de uma maneira a evidenciar a importância da conservação da energia. Ou seja, se a energia mecânica se conserva, ela é um número que não vai depender da posição e não vai depender do tempo, nem da velocidade e nem da aceleração, enquanto a partícula estiver se movendo, tá certo? Então, olha só, eu vou usar o fato de que a energia é conservada nesse sistema unidimensional. Portanto, eu tenho aqui meio de m x ponto ao quadrado, mais o potencial, que depende só da posição x, é igual à energia. Como essa energia é conservada, E é um número real constante. Então, o que vai acontecer? Se é um número real constante, eu consigo escrever essa equação assim, ó, E menos V de x. Aí eu venho aqui, 2 sobre m. Portanto, x ponto ao quadrado, a velocidade ao quadrado, é 2 sobre m, E menos V de x. E isso aqui me dá que x ponto é igual mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre m, que multiplica E menos V. Parecido com o que nós fizemos no caso da partícula livre, só que a partícula livre só tinha 2e sobre m, não tinha potencial. O potencial era 0 lá. E, portanto, eu posso escrever essa equação aqui como dx dt, isso aqui é uma obviedade, igual a mais ou menos a raiz quadrada. De novo, isso implica numa equação diferencial total. Dx é igual a mais ou menos dt, raiz quadrada do seu argumento, que tem a ver com a diferença entre a energia total e a energia potencial do sistema. Notem aqui que a diferença entre a energia total e a energia potencial é a energia cinética, tá certo? Só que aqui eu deixo dessa forma porque E é uma constante, não depende de nenhuma variável, enquanto V só depende de x. Lá no caso da partícula livre, como V era 0, esse lado só dependia de x e esse lado só dependia de t. Então eu integrei dos dois lados aqui. Só que agora não é mais o caso. Aqui eu não posso integrar diretamente porque eu tenho
uma função dependente da posição aqui do lado do tempo. Então eu vou supor o seguinte. Suposição. Eu vou supor agora que eu estou num domínio do movimento entre t0 e t, tal que a curva percorrida pela partícula, que é dada por x igual a x de t, possui uma inversa única, t igual a t de x. Ou seja, eu vou pegar um intervalo de tempo em que eu posso pegar a minha curva x igual a x de t e posso inverter e escrever t em função de x univocamente. Eu geralmente não posso fazer isso para todo o tempo de um determinado sistema, mas o que eu posso fazer? Eu posso quebrar o domínio, em cada parte desse domínio fazer esse procedimento. E aí eu posso colar as soluções depois. Tá certo? Então eu vou supor que eu posso fazer isso aqui. Se eu puder fazer isso, basta que eu passe esse senhor para cá, dt, dx, e aí todo mundo aqui vai para o denominador, né? Então, dt é igual a mais ou menos dx dividido pela raiz de 2 sobre m, e menos v, e aí eu tenho raiz de e menos v aqui. Nesse caso aqui, eu consigo integrar dos dois lados. Por quê? Porque aqui o lado esquerdo só depende do tempo e o lado direito só depende de x. Portanto, eu vou integrar de t0 a t, que é esse domínio aqui. Como eu estou integrando de 0 a t, eu preciso mudar a variável de integração só para mudar o nome da variável de integração. A variável de integração não importa o nome. E aqui, esse lado eu vou integrar de x0, tá certo? x0 é a posição correspondente ao tempo t0, até x, e aí, claro, só para não ter o mesmo nome, eu mudo o nome da variável de integração aqui. Essa integral aqui recebe o nome de quadratura. E ela tem uma importância muito grande quando eu estou lidando com sistemas unidimensionais. O lado esquerdo, a integral de dt de t de t0 a t é t menos t0. Agora, desse lado aqui, eu tenho que resolver essa integral. E essa integral aqui vai ter solução dependendo da forma do potencial. Vão haver casos, poucos casos, em que essa solução ela é analítica. Eu posso resolver mesmo a integral e escrever a solução dela. Mas vão ter casos em que eu vou precisar realizar essa integral por métodos numéricos ou por aproximação. Então, supondo que eu consiga resolver essa integral aqui ela vai ser uma função θ de x0, ou seja, ela depende da posição inicial, ela vai depender do valor da energia e vai depender da variável x, que é a posição. Então, resolvendo a integral, eu tenho uma função de x0, e x. Essa minha função aqui é essa função t igual a t de x. Na verdade, se eu quiser ser mais rigoroso, isso aqui significa que t é igual... Então, essa função θ de t0, x0, e x é essa função aqui, t de x, que eu supus existir. Se existir e a inversa é única, significa que tem uma bijeção. Então, eu posso pegar θ e inverter. Invertendo θ, eu obviamente vou encontrar uma função de x, função de t0, x0, e t. t0 é uma constante, x0 é uma constante, e é uma constante, e t é a minha variável temporal. Portanto, esse cara aqui é a curva realizada pela partícula. Tá certo? Então esse é o procedimento. Eu resolvo a quadratura, que é o lado direito da integral, obtenho uma função de x0, e x, e depois inverto essa função para encontrar o que vocês conhecem como função horária, e nós aqui no curso conhecemos como curva, que é realizada pela partícula. Então volta para cá. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou fazer os exemplos em outros vídeos. Tá certo? Qual que é a importância do que a gente viu aqui? Se eu tenho um sistema físico verdadeiramente unidimensional, ou seja, que só depende de uma variável de posição, eu consigo utilizar a conservação da energia mecânica através da modelagem da interação, estabelecendo uma energia potencial que só depende da posição.
Se essa energia total, que é a energia cinética da partícula mais o potencial, for conservada, e portanto se o sistema for conservativo, eu consigo estabelecer as soluções a partir das equações de movimento, que vocês conhecem como segunda lei de Newton, ou através das quadraturas. A quadratura vai ser importante em outros sistemas em que resolver a equação de movimento pode ser bastante complicado. Também me fornece um ótimo meio, uma ótima maneira de definir uma teoria perturbativa para a mecânica clássica. O que nós vamos ver é um protótipo bem simples de uma teoria perturbativa desse tipo no exemplo do pêndulo simples. Bom, então vou deixar vocês por aqui. Não se esqueçam de fazer as tarefas e as listas de exercício. Agora mesmo eu estou subindo pelo menos mais 2 listas de exercício lá no Moodle. Tá certo? Bom estudo a todos e até a próxima.